Querida congregação do irmão Branham, que Deus vos abençoe a partir de Jeffersonville, Indiana. Aqui está uma carta do irmão Joseph Branham, ordenado pelo próprio Deus desde o nascimento. O irmão Joseph Branham deu a continuidade do Ministério Mundial de Fitas, que o irmão Branham promoveu a partir do Tabernáculo Branham. O irmão Branham profetizou nas fitas de que estas fitas continuariam vivendo depois de ele já ter ido. E nós estamos vendo esta profecia cumprida. Centenas de pessoas estão sendo salvas e curadas e batizadas como resultado deste maravilhoso ministério vivo de fitas. Agora aqui está uma carta do irmão Joseph Branham. Querida congregação do irmão Branham, eu gostaria de convidar o mundo a juntar-se a nós na transmissão neste domingo, às 12 horas em ponto, horário de Jeffersonville. Enquanto nós, as águias, nos reunimos a cada 200 milhas quadradas, numa das igrejas do profeta. Nós ouviremos Deus falar através do seu sétimo anjo mensageiro e dizer-nos: esta mensagem e todas as outras mensagens que eu prego é dirigida à minha congregação. Ela não é para a vossa congregação, a menos que elas a queiram receber. Mas ela é dirigida a estas pessoas aqui. Ele está falando de nós. Glória à congregação dele. Não para vocês que dizem: irmão Branham é o profeta, mas ele não é o meu pastor. O nosso pastor diz que tocar as fitas na igreja não está de acordo com a palavra de hoje. O nosso pastor diz-nos que nós devemos ouvi-lo. De acordo com a palavra, ele está conduzindo-nos agora pelo Espírito Santo. O profeta dirigiu-se a vocês e ao vosso pastor. A quaisquer ministros em qualquer lugar, em qualquer momento, isto não é dirigido para desprezar os vossos ensinamentos. Isto nem sequer é dirigido às vossas ovelhas. Nós não queremos discutir convosco, irmãos e irmãs. Nós entendemos. Isto não é dirigido a vocês, mas a nós, aqueles que creem que o Espírito Santo estabeleceu o seu sétimo anjo mensageiro para ser o nosso pastor e conduzir-nos à igreja dele. Nós cremos que tocar as fitas é o único caminho verdadeiro. Vocês estão certos e fazendo o que o profeta disse-vos para fazer. E eu sempre refiro-me a eles. Se eles são membros de alguma igreja, então encontrem o vosso pastor. Vocês devem fazer conforme o vosso pastor diz. Então, o profeta diz ao vosso pastor, mais uma vez, só para ter a certeza que ele entende. Agora, pastor, eu quero que tu saibas que isto é unicamente para a minha congregação, que eu prego estas coisas. E eu tenho o direito de o fazer porque eu fui estabelecido pelo Espírito Santo para vigiar estas ovelhas. Ele foi enviado para vigiar-nos, as ovelhas dele, aquelas que Deus colocou na supervisão dele. O Espírito Santo é o nosso pastor, enquanto ele prega para nós e conduz-nos todos os dias pela sua voz vindicada. Isto é o que o Senhor nos está conduzindo a fazer. Nós não somos contra vocês ou contra o vosso pastor, ou da maneira que vocês se sentem conduzidos pelo Senhor a fazer. Cada pessoa deve fazer da maneira que elas sentem que o Senhor lhes está conduzindo a fazer de acordo com a palavra. Nós temos um filtro. Esta mensagem, tudo o que nós ouvimos deve passar nesse filtro. A voz que nós ouvimos nas fitas é a única voz em que nós temos 100% de confiança em ser o assim diz o Senhor. Será que vocês creem que essa
unção sobre essas pessoas significa que essa é a unção do Espírito Santo? Sim, Senhor. O genuíno Espírito Santo de Deus sobre uma pessoa e, apesar disso, elas são falsas. O nosso destino eterno depende daquilo que ele disse nas fitas. Não daquilo que qualquer outro homem ou grupo de homens diz. Portanto, nós não podemos e nós não ouviremos nenhum outro. Como é que alguém pode arriscar? Venham congregar vocês próprios conosco, ainda mais enquanto vocês veem que o dia está se aproximando. As pessoas podem sentar exatamente em suas casas ou reunir-se em seus lugares, em suas igrejas e etc., e ouvir o culto. Isso, meus amigos, de acordo com o profeta de Deus, não a interpretação de algum homem a respeito daquilo que a Bíblia diz. Isto significa nos reunirmos nós próprios juntos à volta da palavra, mas ainda à medida que nós vemos o dia se aproximando. De que serve a arca sem Deus? Ela é apenas uma caixa de madeira, 2 mesas de pedra. Venham reunir-se conosco enquanto nós ouvirmos o filtro provido por Deus, quando Ele trazer-nos a mensagem, o filtro de um homem que pensa. Do dia 22 de agosto de 1965, à noite. Irmão Joseph Branham. Verifiquem o motivo que vocês estão lutando. Verifiquem o motivo pelo qual vocês estão aqui. Verifiquem o motivo pelo qual vocês vão à igreja. Aquilo que vos faz é bom ir à igreja, porém não vão somente à igreja. Isso não vos salvará. Isto conclui a carta do irmão Joseph Branham a partir de www.branhamtabernacle.org em Jeffersonville, Indiana. Que Deus vos abençoe e Shalom. Para perguntas e comentários, direcionem para www.branhamtabernacle.org.